Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Para começar hoje, Feliz Páscoa para você. Certamente, no dia de hoje, você já deve ter ouvido isso outras vezes, de outras pessoas. Esse domingo em que nós nos lembramos da ressurreição do Senhor. Então, uma feliz Páscoa para você. Mas quando você ouve aí acerca de Páscoa, o que vem à sua mente? Certamente, se você saiu hoje, foi ao shopping, ao supermercado, você deve ter visto aí uma corrida ainda para a compra dos ovos de Páscoa, daqueles que não conseguiram fazer isso, dos retardatários. Muitas pessoas se prepararam hoje com o almoço de Páscoa. Mas o que é de fato a Páscoa para você? O que esse evento, o maior evento aí do cristianismo, representa para você? Um domingo feliz, esse. Mas o que é que isso aí representa para você? O que de fato isso muda a sua vida? Que impacto isso tem aí na sua vida? É de fato na sua vida um feliz Páscoa? Gostaria de ler com vocês, meditar com vocês nessa noite, Lucas capítulo 24. Acompanha comigo a leitura do texto que diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. O capítulo 24 de Lucas aí vai apresentar a ressurreição de Jesus e as suas aparições, após, a sua ressurreição, a aparição que ele faz aos seus discípulos. E esse capítulo, ele vai começar aí, ele marca o início da aparição, daquilo que ele da ressurreição
no relato das mulheres, dessas mulheres que vão ao sepulcro. Se você fizer, né, continuar na leitura do texto, você vai ver que depois tem o texto, né, quando ele aparece, aqueles discípulos de Emaús, 24, capítulo 24 aí de Lucas, vai mostrar aí essas aparições de Jesus aos seus discípulos. A aparição de Jesus aos seus discípulos. E como é que ele termina? Esse capítulo aí vai terminar com os discípulos, continuando aí a sua adoração e louvor a Deus, com a promessa de Jesus de que o Espírito seria enviado para capacitá-los na missão. Esse capítulo vai mostrar aí que a ressurreição de Jesus, ele marca, ele representa a vitória final sobre a morte. Sobre a morte e sobre o pecado. Um grande ato do amor de Deus por você. O domingo da ressurreição, essa Páscoa feliz, representa a vitória do Senhor sobre a morte, sobre o pecado, possibilitando que você seja aceito diante de Deus. É por isso que os discípulos deveriam aí com toda a intrepidez continuar a missão. Continuar a missão. Continuar a missão. Mas vamos lá pensar aí quais são os acontecimentos aqui. Jesus, ele havia sido julgado lá por Pôncio Pilatos, né? Se você fez aí, se você conhece a história, se você já fez a leitura da prisão, do julgamento de Jesus, da sua morte, você vai se lembrar disso, né? A gente lembra disso na sexta-feira da paixão. Jesus, ele foi julgado lá perante Pôncio, perante Pilatos e sobre Herodes. Ele não foi achado em Jesus culpa, mas ainda assim ele foi entregue para ser crucificado. E aí a gente tem o evento da parte dolorosa desse ministério de Jesus. A via dolorosa. Nós temos aí a sua crucificação, a morte de Jesus na cruz. Ele foi morto, ele foi pendurado entre dois homens. Eram ladrões que estavam presos, crucificados ali com ele. Jesus perdoa os soldados que estavam ali crucificando. O Senhor perdoa o ladrão que se arrepende. E aí ele vai bradar lá naquela cruz: está consumado.
e entrega e rende o seu espírito. É nesse contexto que aparece lá José de Arimateia, que solicita o corpo de Jesus e dá a ele um túmulo novo. Ele colocou aí o corpo de Jesus numa tumba fora da cidade. E foi tudo muito rápido. As homenagens, a preparação do corpo, nada disso pôde ser feito. Havia aí a sexta-feira, final, o início do sábado, em que nada podia ser feito. Então as mulheres acordam aí muito cedo. Nessa versão que eu li, diz aí alta madrugada. Elas se levantam para prestar a sua última homenagem ao seu Senhor. Alvorada, muito cedo. Elas queriam aí ungir o corpo de Jesus. João vai dizer que estava escuro ainda. Mas elas vão prestar ao seu Senhor a sua última homenagem. Na mente delas só havia isso, prestar a última homenagem. Os detalhes de como isso seria feito, quem tiraria pedra, ficaram em segundo plano. Não sei se entrou aí na lista das tarefas, possivelmente não. Mas elas chegam ali e encontram o sepulcro aberto e não conseguem encontrar o corpo do seu Senhor. O sepulcro vazio vai indicar aí para a gente a ressurreição, que a ressurreição havia ocorrido. É claro que elas não conseguem pensar assim, elas não conseguem raciocinar nessa linha. E elas encontram aí 2 varões, anjos, né? Se nós olharmos aí que a descrição das suas vestes resplandecentes, que vão perguntar para ela: por que buscais o vivente? Por que vocês estão buscando aí entre os mortos aquele que vive? Eu sei que vocês se prepararam para ungir, para prestar uma homenagem, a última homenagem. Mas isso não é necessário, porque ele vive. Ele ressuscitou, vocês precisam se lembrar. Os anjos vão dizer para aquelas mulheres que elas deveriam se lembrar das palavras de Jesus, de que ele iria ressuscitar, da sua ressurreição, e ele havia dito isso quando estava ainda lá na Galileia. Ele vai dizer aí, o anjo vai dizer para elas o que aconteceu, era necessário. Ele havia dito isso a vocês.
Verso 7. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Vocês precisam se lembrar. Busquem aí na memória. Busquem aí na memória de vocês as palavras do Senhor Jesus. Ele disse a vocês: as palavras que elas ouviram fez com que elas se lembrassem. Aquelas que estavam aí tomadas pela dor, pela angústia, pela falta, pela ausência, foram consoladas quando ouviram e relembraram as palavras do seu Senhor. Essas mulheres que acordaram cedo, que foram ao sepulcro, tiveram o privilégio de anunciar, de transmitir aí em primeira mão a mensagem da ressurreição. Mas você percebe que nem todo mundo creu, né? Eles ficaram ali duvidosos. As palavras daquelas mulheres ao ouvido deles parecia loucura. Pedro corre, vai até o sepulcro e percebe que o túmulo estava de fato vazio. Mas a gente comemora aqui a Páscoa e a gente fala aí dessa ressurreição que ocorre. Os judeus comemoravam a Páscoa. Era um evento que eles comemoravam todos os anos. Se você fizer lá a leitura de Êxodo, capítulo 12, você vai ver a instituição desta celebração da Páscoa judaica, que eles vinham de todos os lugares para fazer esta comemoração. E o que eles comemoravam, o que eles lembravam nesse período? Eles lembravam aí de como eles foram poupados, de como os primogênitos foram poupados lá no Egito, quando escravos, e o Senhor decide que iria tirá-los de lá e envia as pragas. A última praga que foi enviada à nação do Egito foi a morte dos primogênitos. Mas eles deveriam fazer uma celebração. Eles deveriam lá matar um cordeiro. E esse sangue deveria ser aspergido nos umbrais, nas portas das suas casas, para que o anjo da morte passasse sem entrar. Eles deveriam se lembrar do livramento de Deus, de como Deus os tirou da escravidão, como Deus poupou a vida. De como o Senhor, com mão forte, resgatou o seu povo. Um cordeiro imolado, sacrificado.
um cordeiro entregue, que poupou, então, a vida, que preservou a vida de outros. Jesus é de fato a nossa Páscoa. Porque aquele ritual que eles faziam anualmente, que era necessário apresentar aí diante de Deus, lembrando do sacrifício, lembrando de como Deus os havia resgatado e os poupado. A Bíblia diz que Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas. Isaías vai dizer que ele foi como ovelha muda para o matadouro. Mas com a sua morte, com o seu sangue, cobriu a vida de pecadores que puderam ser salvos, ser preservados da morte pelo sangue do inocente derramado na cruz. Jesus é de fato a nossa Páscoa, porque aquele cordeiro que foi entregue e foi morto não só nos livrou de morrer, mas ele venceu a morte quando, no domingo, logo cedo, vence a morte. A morte não conseguiu reter o autor da vida. Jesus é a nossa Páscoa, porque é o sacrifício dele que livra as nossas vidas da morte eterna. Jesus é a nossa Páscoa e nós celebramos a sua ressurreição porque, como ele ressuscitou, nós um dia com ele ressuscitaremos. Foi um cordeiro, foi um sacrifício que foi entregue lá naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter de fato um domingo feliz. Mas não só um domingo de hoje, domingo de Páscoa, mas para que a gente pudesse ter uma vida, uma história feliz. Eu quero realmente que seja uma feliz Páscoa para você. Mas se a Páscoa na sua vida não implica em você reconhecer esse sacrifício, reconhecer que a morte foi em seu lugar, receber esse sacrifício e ter a certeza de que com ele você vai ressuscitar um dia, é só um evento. Não é de fato uma Páscoa feliz. Aquelas mulheres foram lá ansiosas, desejosas de prestar a última homenagem. Se depararam com um sepulcro vazio. Mas os que comemoram a Páscoa real, essa que reconhece o sacrifício de Jesus, nesse dia da sua ressurreição, também está com seu coração ansioso.
não de ungir um corpo, mas de se prostrar em gratidão. Vida rendida e vida que cumpre um propósito, que é glorificar a Deus. Anunciar aos outros o que o Senhor fez. Como teve misericórdia. Como venceu a morte. E nos deu o direito de acessarmos, de entrarmos diante de Deus. Quem reconhece a Páscoa como Jesus tendo sido imolado em seu lugar. Quem reconhece aí o domingo de Páscoa como a ressurreição do seu Senhor. Tem um coração desejoso de não viver para si, mas de viver para aquele que morreu, mas ressuscitou. E anunciar aos outros essa mensagem, até que o seu Senhor venha. Ou até que nos encontremos com Ele. Eu desejo a você uma feliz Páscoa, mas que essa feliz Páscoa faça você se mover aí do seu lugar e viver rendido diante do Senhor, cumprindo os propósitos que Ele tem na sua vida. Um grande abraço. Deus abençoe você e que de fato essa seja uma feliz Páscoa para você. Um grande abraço. Até a próxima.